Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, né? A gente sabe que aqueles 4 estágios, eles vão nos explicar como é que se dá o processo, né? O nascimento da inteligência, o seu desenvolvimento e a sua expansão. Então, a gente começa lá no nascimento, né, com o período ou estágio sensório-motor, e terminamos hoje, agora, aqui no estágio das operações formais, passando pelo pré-operacional, pelo operacional concreto, chegamos então agora a um pensamento mais elaborado, um pensamento mais que dá mais condições de resolver questões mais complexas. Ele é chamado de pensamento formal ou abstrato, como queiram, né? A gente encontra aí as duas formas. Vou puxar aqui um pouquinho, está dando uma luz nos meus óculos e isso está me incomodando um pouco. Vamos ver se vai melhorar. Aí. A gente está sempre às voltas, né, com essa questão aqui da tecnologia. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver então como é que vai ser isso aqui. Só um minutinho. Muito bem. Então, a gente vai ver aqui, né, a teoria do desenvolvimento intelectual de Piaget, o estágio das operações formais, que vai dos 12 anos até a idade adulta, né? Vai para sempre. Então, é a última fase, né, descrita por ele, do pensamento. A gente pode introduzir dizendo o seguinte, que essas marquinhas aqui, eu não sei se elas aparecem para vocês, ó. No estágio anterior das operações concretas, a criança é capaz de entender relações que lhe são apresentadas concretamente, ao passo que no estágio das operações formais, ela já é capaz de resolver problemas a respeito de todas as relações possíveis entre os eventos. Ou seja, até os 12 anos, 11, 12 anos, né, ela ainda precisava basear-se, né, para resolver situações em questões concretas, né, objetos concretos, coisas existentes. Agora, daqui para frente, o pensamento ganha muito, né, em complexidade, então já é o adolescente ele já é capaz de realizar operações do seu pensamento muito mais evoluídas, né, vamos dizer assim, de forma que ele não precisa do material concreto para resolver as situações. Então, o adolescente nessa fase já é capaz de pensar em termos abstratos, de formular hipóteses, testá-las sistematicamente. Ele é capaz de pensar em termos de possibilidades. Isso se reflete na compreensão de noções científicas. E para Piaget, o adolescente, quando atinge o estágio das operações formais, já tem todos os elementos necessários para utilizar o método experimental da ciência. Ou seja, o método científico, né, ele começa com uma pergunta, uma dúvida que a pessoa tem, vai buscar, então, fazer algumas hipóteses, né, que são respostas possíveis para aquele problema, e depois ele vai fazer o teste dessas hipóteses, né, até que se construa, então, ali o saber, o conhecimento sobre aquele problema. E se, ao final, aquelas hipóteses vão ser comprovadas ou não, né? Se aquelas respostas que ele deu são verdadeiras ou não são verdadeiras. Né? Então, assim, uma hipótese muito basiquinha, né? Só para a gente pensar, né? Escureceu, as nuvens ficaram muito carregadas, né? Será que vai chover? Esse é um problema, né? Porque eu vou ter que sair, eu não sei que roupa eu vou usar, então eu preciso, então, fazer algumas hipóteses aí para poder saber se a minha resposta ela vai ser comprovada ou refutada. Esse é o método científico, né? Ele passa por esses passos aí. Reflete-se também nas preocupações do adolescente com problemas abstratos de valores, ideologias, preocupações com o futuro. Então, por que esse pensamento formal, abstrato, né? Ele já desenvolveu-se ao ponto de preocupar-se com questões muito externas ao adolescente e com questões muito internas também. Então, nessas preocupações com o futuro, que profissão escolher, sobre com quem ele vai se identificar, que tipo de ideologia que ele vai, né, absorver para a vida dele,
valores humanos para a vida, né? Quais são os valores dele, valores dos pais, dos amigos, né? Das pessoas que ele conhece. Então, isso tudo porque o pensamento formal dá a ele a condição de realizar todas essas atividades. O que se observa no adolescente é o seu interesse por problemas abstratos e a facilidade com que ele elabora as respectivas teorias que versam sobre a política, filosofia, ética, enfim, particularmente sobre sistemas que visem transformar o mundo. Então, o adolescente, né, com esse pensamento formal, ele está às voltas dessas questões, a transformação do mundo, né? Esse tipo de raciocínio é denominado hipotético-dedutivo, ou seja, ele é baseado em hipóteses e deduções, né, comprovadas ou não, né? Note-se que se as operações que o indivíduo executa se limitam a uma simples leitura dos dados, visando classificá-los, seriá-los, efetuar correspondências, etc. Ele ainda não está operando concretamente. Essa colocação aqui, né, ela cabe bem ao período anterior, né? Se as crianças do período concreto estão apenas classificando, seriando, vendo correspondência, ela ainda está operando concretamente. E, por outro lado, se ele executa essas mesmas operações, mas procura dissociar os fatores visando interpretá-los, tentando verificar suas hipóteses através de consequências, significa que esse indivíduo está operando formalmente. Então, é um pensamento mais evoluído que, além de classificar, seriar, fazer correspondências, ele vai interpretar os dados. Né? Além de saber construir um gráfico, ele vai saber interpretar aquele gráfico e o impacto daquelas respostas daquele gráfico causam na vida dele ou das pessoas. Só assim é possível interpretar situações, problemas, né, enunciados, como expressões proposicionais e entender que ligações explícitas ou implícitas podem derivar transformações proposicionais, né? Então, as proposições, né, elas vão ser colocadas de acordo com a interpretação e com a comprovação de resultados. Essa mudança se dá particularmente porque o adolescente vai, aos poucos, adquirindo e dominando a capacidade de abstrair, generalizar, explicar, elaborar teorias, né? Ele passa a ser capaz de tirar conclusões a partir de hipóteses. Isso significa que é capaz de levantar hipóteses nas quais não crê, ou ainda não crê, e admiti-las como verdadeiras, mesmo sem a devida comprovação prática. Então, olha, gente, como que esse tipo de pensamento, ele é rico, né? Um pensamento muito rico, porque eu posso até não crer, ou não crer ainda, mas eu posso admitir porque isso já foi provado, né? Já houve uma comprovação, né? Então, um exemplo aqui, não vou entrar no mérito não, mas um exemplo. A Terra é plana ou a Terra é redonda? Né? Se a gente for levar pela nossa experiência do dia a dia, talvez a gente fale, não, ela é plana, porque a gente caminha por cima dela, né? Numa reta aí, mas a gente sabe, né? A gente admite como verdadeira, porque há uma comprovação prática e científica, né, de que a Terra é redonda. A estrutura do pensamento formal, ela é dotada de um método exaustivo, englobando todas as possibilidades, inclusive as inversões e as reciprocidades entre os fatores de um mesmo problema, de uma mesma questão. Assim, como o pensamento formal tem estrutura de reticulado, ele tem também a estrutura de um grupo completo, e não apenas de um agrupamento, como os do período de operações concretas. Nós vimos lá, né, aqueles 8 ou 9 agrupamentos, né, de Piaget no pensamento concreto. Aqui já é um grupo concreto, né? Um grupo completo, né? E uma estrutura de reticulado, ou seja, aquela classificação do reticulado, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, o reino, né? Nós temos 3 reinos, vamos pegar o reino animal. Então, a gente vai ter o filo, né? O filo, depois nós vamos ter
famílias, as espécies, até chegar, né, numa espécie. Então, assim, esse é o reticulado, né, quando você vai classificando certos elementos ali, né, em grupos diferentes, né, em estruturas diferentes. Então, o pensamento formal, ele já é bem estruturado nessa questão de reticulados, né, e de grupos completos, com todas as suas, né, possibilidades aí. Piaget chama este grupo de um grupo quaternário, ou o grupo INRC, que é fundamental à resolução de problemas como, por exemplo, os de equilíbrio, bem como os problemas de lógica abstrata, né? Então, esse grupo INRC, ele dá todas as possibilidades matemáticas quando a gente está lidando com duas, três ou infinitas ou múltiplas, né? Múltiplos elementos ou múltiplas questões aqui. Vamos ver um pouquinho sobre as possibilidades desse grupo INRC. De cada proposição, que é o I, você pode tirar a sua inversa, né? Então, as coisas têm um lado positivo e um lado negativo, ou um lado de compensação, né? Por exemplo, se você quer uma coisa mais pesada, você coloca o peso do lado da balança, mas é possível também que o outro lado da balança também seja pesado quando você retira ou coloca mais carga do outro lado, né? São pensamentos que podem, uma proposição e a sua inversa. A sua recíproca, né, o R, e a recíproca da inversa, né? E ainda voltar à mesma posição do I, sem perder as referências do raciocínio. No livro de vocês está muito bem explicado, através de exemplos. Eu não trouxe aqui não, porque para essa apresentação não ficar muito grande, porque você já tem o texto, né, sobre o capítulo. Então, para a gente poder compreender e assimilar isso aqui, nessa proposição desse grupo INRC, é necessário que vocês vão lá no livro, que vocês leiam todos os exemplos que estão lá, para vocês terem exatamente, né, saberem exatamente o que acontece com esse tipo de pensamento quando trabalha com proposições, com a sua inversa, com a sua recíproca, com a recíproca da inversa, ok? Aí explica-se todos os outros tipos de pensamento. É assim que o pensamento do adolescente apresenta uma independência dos mecanismos formais e dos conteúdos, substituindo os objetos ausentes pela respectiva representação, equivalendo, portanto, ao real, mas sem apoio da percepção, da experiência e mesmo da crença. Ou seja, você não precisa acreditar naquilo, você não precisa daquele objeto concreto, né? Porque o pensamento formal, ele já substitui esses objetos ausentes. Fica tudo, né, vamos dizer, tudo simbolizado aqui dentro, né? Nós temos mecanismos no nosso pensamento formal que trabalham com os objetos ausentes. A representação dos objetos, ela está toda aqui. Sua forma de pensamento se dá por meio de enunciados verbais, cuja dificuldade de trabalho mental requeridos são muito maiores em comparação com aqueles efetuados no período anterior, né? Então, se antes a gente tinha problemas, questões para resolver de ordem concreta, agora, né, o trabalho mental, ele trabalha por meio de enunciados verbais. Faz-se um problema, um enunciado, né, e você vai trabalhando com aqueles elementos verbais, né, do pensamento, até chegar-se a uma conclusão. Por exemplo, você não vê o número negativo, mas você sabe que ele existe e você trabalha com ele. Não é assim? O pensamento formal não apenas executa em pensamento as operações que realiza sobre objetos, mas reflete essas operações independentemente dos objetos e as substitui por proposições. É o que eu disse, né, ainda anteriormente. Essa reflexão que se faz das operações é como um pensamento em segundo grau, ou seja, o pensamento formal é uma representação de ações possíveis. À medida que os dados, o real, não podem ser representados por imagens, faz-se necessário elaborá-los com hipóteses, o possível, podendo assim deduzir as consequências, ou seja, o necessário, aquilo que eu quero ter como resposta, né, como solução do problema,
eu vou buscar, né, através das hipóteses comprovadas ou não, mas tudo representado por imagens, né, no nosso pensamento. Em outras palavras, as hipóteses são formas de imaginar o que deveria ser o real, se esta ou aquela condição fosse satisfatória. O equilíbrio do pensamento formal ele é atingido quando a compreensão de que a função da reflexão é adiantar e interpretar a experiência, né? Então, você já pode saber se uma coisa vai dar certo ou não, se você já estiver, né, refletindo sobre a questão e já encontrar, né, validar ou comprovar hipóteses de aquilo ali vai dar certo ou vai dar errado. Este equilíbrio ultrapassa em muito o pensamento concreto, porque engloba, além do mundo real, as construções indefinidas da dedução racional e da vida anterior. Para caracterizar essas formas de equilíbrio, a psicologia recorre à álgebra visando a deduzir suas possibilidades e predizer os seus efeitos. Assim como o Piaget, né, ele usou os construtos matemáticos para explicar o pensamento concreto, aqui também ele vai usar os construtos matemáticos mais elaborados para explicar o funcionamento do pensamento formal. A gente não vai entrar em detalhes, né? Lá no livro também vocês vão ver no capítulo, tem alguns exemplos, tabelas, reticulados, né, que vocês podem ver lá para associar, fazer essa relação entre essa qualidade do pensamento formal com o que ele é capaz de fazer, o raciocínio que ele é capaz de ter. Então, na medida em que os juízos enunciados correspondem a operações proposicionais e que essas podem ser expressas por meio de símbolos algébricos, o raciocínio corresponde diretamente às transformações que ligam essas operações entre si. Ou seja, a gente usa muito símbolo algébrico, né? A partir dos 12 anos aí, na adolescência, né? A gente trabalha com as expressões numéricas, a gente usa colchete, a gente usa parênteses, né? A gente usa chave, vários sinais, né? Nós temos também os números negativos, nós temos representantes para símbolos, por exemplo, o pi, né? O símbolo, ele equivale a tantos, né? Eu não arrisco a dizer que agora, tá, pessoal? Porque eu posso estar esquecendo, posso estar confundindo, né? Mas, assim, ele tem um valor, né? O pi, o infinito, por exemplo, né? Outra, uma letra, né, que a gente usa para representar o infinito na matemática, o conjunto. Então, tudo isso pode ser expresso por meio de símbolos, né? E nós vamos, com o nosso pensamento, fazer as relações entre esses símbolos e entre esses elementos para que a gente consiga encontrar o resultado. Por outro lado, essas transformações correspondem ao próprio cálculo, que é intrínseco a essa álgebra, é o que eu acabei de dizer, né? A gente usa, então, essas relações calculando, né, para a gente obter um resultado. É assim que o ato inteligente equivale a agrupar operações entre si, né? Então, é inteligente quem avalia, quem reflete, né, a simbolização daquela situação, né, a representação daquela situação e chega a uma conclusão correta. Então, como conclusão, nós vamos ter que, assim como o pensamento formal tem estrutura de reticulado, ele tem também estrutura de um grupo completo, e não apenas de agrupamento, como os do período de operações concretas. Piaget chama esse grupo de um grupo quaternário, ou o grupo INRC, que é a fundamental resolução de problemas, como os de equilíbrio, bem como os problemas de lógica abstrata. Repetindo, então, né, para a gente fixar essa questão, que esse grupo INRC mais os reticulados, né, vão nos dar a possibilidade no pensamento formal de resolver qualquer tipo de problema, seja até problemas resolvíveis lá na NASA, pelos cientistas, né, pelos engenheiros, problemas de lógica abstrata, que é um pensamento muito complexo, é um pensamento evoluído, né? Piaget
trabalhou até esse tipo de pensamento, não descobriu outro aí para frente, né? Ele parou por aqui, porque chegou no topo máximo do desenvolvimento do pensamento, segundo ele, né? E que dá essa possibilidade de resolver todas as questões, e que muitas pessoas têm muitas dificuldades de chegar até esse tipo de pensamento. Nós vimos que é necessário que haja desequilíbrios constantes, né, no nosso pensamento, que haja acomodações, sucessivas acomodações e assimilações, para que a gente possa caminhar no nosso desenvolvimento cognitivo, né, de aprendizagem, de desenvolvimento da inteligência. E muitas pessoas não têm, talvez, essa devida estimulação, ou elas não têm um nível, né, cognitivo suficiente para aprenderem coisas mais complexas, né, isso para elas não formam uma base ali, né? Então, é um pensamento mais evoluído, vamos dizer assim, ampliado, né, que possibilita muitas e muitas coisas. Nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer vocês, né, e dizer que nós finalizamos agora a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, né, através desses 4 estágios, sempre no crescente, né, aquilo que começou lá nas sensações, né, no movimento, termina agora tudo no abstrato. Né? Então, um salto muito grande, né, da evolução do pensamento cognitivo, saber que você, do 0 aos 12 anos, já desenvolveu um pensamento que vai agora pelo resto da vida, né? Então, é muito bacana, muito bacana. Então, essa teoria tem ajudado muito, né, nas escolas, na parte da educação, na psicologia também, né? Porque como que a gente vai trabalhar como uma pessoa desenvolvendo capacidade se as outras lá de trás ainda não foram desenvolvidas, né? Então, é importantíssima a teoria de Piaget. Guardem isso. Nas próximas aulas, então, agora a gente vai estudar a teoria de Freud. A teoria de Freud, né? A teoria psicanalítica, ela vai falar de um desenvolvimento psicossexual, né? Onde a energia sexual ela transita, né, por várias partes do nosso corpo, até chegar na fase genital, que é a fase adulta. Então, é muito interessante também, eu sei que vocês vão gostar muito, né, da gente ter o contato, né, e estudar sobre essas teorias todas do desenvolvimento humano. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, né, a gente espera retomar, a gente sempre fala isso, né, gente, mas nós esperamos retomar o mais breve possível. Que Deus nos ajude aí, né? Boa noite.